Bem, obrigada, antes de mais, por esta entrevista. Obrigado, eu. Gostava de começar por um tema que certamente interessa aos contribuintes portugueses, tendo em conta que o Governo vai avançar com uma redução de 500 milhões no IRS. A questão é quando é que os portugueses vão sentir esta diferença na conta e na carteira? Nós iremos aprovar em Conselho de Ministros uma redução de 500 milhões de euros de IRS nas próximas semanas. Depois dessa aprovação em Conselho de Ministros, a proposta de lei dá entrada no Parlamento. E, portanto, aí passa a ser o tempo do Parlamento. Quanto mais rápido o Parlamento aprovar a medida, mais rapidamente os portugueses sentirão o alívio fiscal. O nosso objetivo era repetir aquilo que fizemos em 2024. Quando baixámos o IRS em 24, em setembro, outubro, fizemos aquilo que se poderá designar de uma maneira mais simplista, os retroativos a janeiro. Nós gostaríamos de repetir isso em setembro, outubro. Mas para isso, naturalmente, o Parlamento tem que primeiro aprovar. Se o Parlamento aprovar mais tarde, o alívio fiscal sentir-se-á mais tarde. E não pode ser mais cedo? Não poderia ser já em agosto? Não, mas depende da aprovação do Parlamento, coisa que, obviamente, não é competência do Governo. O Governo vai aprovar a descida do IRS muito brevemente, dará logo entrada da proposta de lei, mas depois é competência do Parlamento decidir primeiro se aprova, eu espero que o Parlamento aprove esta descida, e depois o quão rápido é que fará essa aprovação, mas isso depois compete aos grupos parlamentares e aos deputados tomarem essa decisão. Por nossa vontade, era o mais rápido possível, agosto, setembro, outubro, tal como aconteceu o ano passado, mas não depende exclusivamente do Governo. Em setembro, outubro, estamos a falar da época de eleições autárquicas. Calha bem aqui também uma medida eleitoralista? Nós não fazemos isso por essa razão. Nós anunciámos na campanha que queremos baixar o IRS este ano já 500 milhões de euros. E quanto mais rápido o fizermos, quanto mais rápido os portugueses sentirem esse alívio fiscal, essa devolução de dinheiro que é dos contribuintes, eu acho que é melhor para todos. Tendo em conta que no ano passado a proposta do Governo foi chumbada pelo PS e pelo Chega, nomeadamente aquilo que o Governo queria para o 7º e 8º escalão, e eu penso que esse é o objetivo, novamente, de um alívio que chegue até ao 8º escalão, que garantias é que tem que desta vez a proposta do Governo passe? Nós faremos a nossa proposta, como foi anunciado no debate do programa de Governo, é uma redução de IRS até o 8º escalão inclusive, portanto deixando apenas de fora o 9º escalão, embora esses contribuintes que estão nesse escalão também são beneficiados, porque o imposto é progressivo, eu espero que desta vez haja responsabilidade das oposições de perceber que o Governo governa com o seu programa e com as suas medidas e o Governo depois é responsabilizado por essas medidas. E, portanto, aquilo que nós esperamos é que as oposições aceitem a maneira como o Governo vai baixar o IRS, porque depois é o Governo que é julgado pelos eleitores pelas suas medidas. Mas em relação ao 7º e 8º escalão, que garantias é que tem? Já falou com o PS, já falou com o Chega, porque esta foi precisamente a questão que há um ano precisamente não passou. Que garantias dá também aos contribuintes que estão neste escalão? Em primeiro lugar, quem toma essa decisão são os próprios partidos, que perante a proposta de lei do Governo decidirão o seu sentido de voto e se propõem ou não alterações. Aquilo que eu espero é que a proposta do Governo não seja desvirtuada, mas nós primeiro vamos aprovar a proposta, dar entrada da proposta no Parlamento e depois haverá um natural debate parlamentar entre os partidos que têm assento no Parlamento e, em particular, os dois que suportam o Governo e os dois maiores partidos da oposição e veremos qual é a melhor solução. Mas ainda não falou com ninguém? Eu, pessoalmente não falei com ninguém e o Governo também ainda não falou, o processo ainda está no início. Vamos primeiro aprovar em Conselho de Ministros e depois haverá o momento do Parlamento se pronunciar. Não sei se lhe posso perguntar isto já, se já pensaram nas taxas por escalão, nomeadamente se vão repetir aquilo que era para o 7º escalão, a redução de 0,5 pontos percentuais. Nós iremos, no momento em que aprovarmos, anunciaremos naturalmente. Mas faz sentido recuperar estas taxas? Vamos anunciar a seu tempo qual é a descida em cada escalão, mas aquilo que nos comprometemos com os portugueses é uma descida de 500 milhões de euros, abrangendo até o 8º escalão inclusive. E para no próximo ano, eu também já preciso preparar ou explicar que muito provavelmente os reembolsos também serão menores? Repare, aquilo que nós pretendemos fazer, tal como fizemos o ano passado, é se esta é uma descida de 500 milhões de euros, então vamos já fazer refletir essa descida nas retenções na fonte. Aquilo que de facto aconteceu durante muitos anos, com vários governos, é que quando havia descidas de IRS, fazia-se uma parte
no próprio ano, de retenções na fonte, e outra parte no ano seguinte, nas liquidações. Nós entendemos que quando as descidas de IRS ocorrem, elas devem se refletir logo, imediatamente, depois de serem aprovadas. E, portanto, estes 500 milhões de euros serão refletidos nas retenções na fonte dos portugueses, se possível, agosto, setembro, outubro. Se o Parlamento demorar mais tempo a decidir, bom, então se calhar mais próximo do final do ano. Falando agora de dinheiro que vai entrar nos cofres do Estado, o novo banco vai ser vendido ao segundo maior banco francês por 6,4 mil milhões de euros. O Governo decidiu acompanhar esta venda da Lone Star, alienando os 11,5% que o Ministério das Finanças detinha. O próprio comunicado do Ministério das Finanças fala no encaixe de 2 mil milhões de euros, incluindo a venda e também os dividendos. Foi um bom negócio para o Estado português ou, sobretudo, para a Lone Star? Deixe-me, em primeiro lugar, fazer dois aspectos. Primeiro, quando o novo banco foi vendido em 2017, 25% ficou na esfera pública e ficou decidido que esses 25% tinham duas condições. Desculpa a utilização dos termos, mas eu explico-os muito facilmente. Drag alone and tag alone. O que é que isto significa? Se a Lone Star vendesse, o Estado português é obrigado a vender, mas isso é o drag alone, mas tem o tag alone, ou seja, vende nas mesmas condições da Lone Star. Isso foi uma decisão de 2017 e é essa decisão que iremos cumprir. O segundo ponto, a parte dos dividendos que recebemos do novo banco é receita, portanto, conta para o exercício orçamental. A venda das ações não é uma receita pública, é uma operação que vai diretamente à dívida. Não conta para aliviar o déficit? Não, o saldo orçamental, porque nós temos superávit. Exato. Mas o que conta para o saldo orçamental, que é a receita efetiva, é apenas a parte dos dividendos, foram cerca de 300 milhões de euros. O restante, cerca de 1,6 mil milhões, é uma operação que abate à dívida pública. Deixa-me dizer-lhe também, e agora indo diretamente à sua resposta, eu creio que foi muito positivo para o país que a compra do novo banco fosse efetuada por um banco que é o segundo maior banco francês, e França é um parceiro económico muito importante de Portugal, com muitos investimentos na área industrial e de serviços. Repare, o país, sem ser fundador da Airbus, o país onde a Airbus tem mais produção industrial e de serviços é Portugal. O BNP Paribas e o próprio BPCE, que é o comprador do novo banco, empregam milhares de portugueses nos seus serviços de back-office. França é um parceiro económico muito importante e, portanto, ter o segundo maior banco francês, que é também o quinto, sexto maior banco europeu, que não tem uma operação bancária de retalho em Portugal. Portanto, não vem pelas sinergias, ou seja, pela junção de negócio e pelas poupanças que isso pode gerar. Vem comprar um banco num país onde não opera no retalho. Eu creio que é um enorme sinal de confiança dos investidores institucionais no país e na economia portuguesa. E o BPCE pagou um preço significativo pelo banco, mas pagou esse preço porque entende que o banco vale isso, e o banco vale isso também, não apenas pela sua gestão, pela composição do seu balanço, mas também porque opera num país que tem perspectivas económicas muito favoráveis. E por isso eu acho que para Portugal esta venda tem várias vantagens. A primeira é trazer um grande banco europeu interessado no mercado português e no setor bancário, que é um setor difícil, com muita regulação. Segundo, mantém, perdão a expressão, o status quo da banca. Ou seja, nós continuamos a ter 5 bancos, há apenas aqui uma mudança da acionista, deixa de ser a Lone Star e o Estado português e passa a ser o BPCE, mas mantemos 5 bancos, cada um com o peso que já tinha antes, portanto a Caixa como líder, depois mais 2 a disputar o segundo e terceiro lugar, e o novo banco e um outro banco a disputar o quarto e quinto. Não gera problemas de concorrência, não gera problemas de concentração e, portanto, eu creio que é muito positivo para o país esta venda. Já falou na questão de abater a dívida, destes 1,6 mil milhões de euros servirem para reduzir a dívida portuguesa, mas a questão é, serão todos os 1,6 para abater na dívida? Haverá aqui um outro tipo de investimento? Qual é que é o destino deste dinheiro? E também na questão dos dividendos, onde é que vê este dinheiro investido? E eu pergunto-lhe diretamente se pode ser também para aumentar o investimento em defesa. Vamos por partes. Primeiro, o encaixe da venda, sensivelmente metade é um encaixe do Tesouro e sensivelmente a outra metade é um encaixe do Fundo de Resolução.
O Tesouro, por lei, está obrigado, quando faz vendas de participações em empresas, a usar esse encaixe para amortizar dívida pública. Na prática, diminui as necessidades de financiamento da República este ano, num valor na ordem dos 850. Porque há encaixe que será já este ano em relação à venda? Não, este ano ou no próximo ano, veremos os timings Mas isso da operação. já está fechado, será 2025 não, ou só o primeiro semestre? Isso agora depende, sobretudo, dos reguladores e, sobretudo, do Banco Central Europeu. Portanto, pode ser este ano ou no próximo? Pode ser no final deste ano ou no início do próximo, mas reduz as necessidades de financiamento da República. A outra metade, que é do Fundo de Resolução, o Fundo de Resolução tem empréstimos ao Estado e, de acordo com aquilo que é a informação veiculada pelo próprio Fundo de Resolução, o encaixe servirá, sobretudo, para pagar esses empréstimos ao Estado. Portanto, o grosso da operação de venda abate à dívida pública. Os dividendos são receita e a receita não é consignada por regra, ou seja, os dividendos ajudam ao exercício orçamental, mas, como qualquer outra receita, financia o bolo da despesa e as escolhas que são feitas nesse bolo da despesa. Mas, especificamente, este ano pode ajudar este aumento da despesa em defesa, que vai saltar de 1,58% para 2% do PIB? Qualquer aumento de receita ajuda sempre qualquer aumento de despesa. Isso é da natureza das coisas. Ainda assim, não é muito claro como é que Portugal vai passar de 1,5% de investimento em defesa para 2%, sobretudo quando vemos ao mesmo tempo, enfim, cortes também nas receitas, a questão do IRS, a questão também do IRC, mais contratação pública que continua. Portanto, como é que é possível este exercício de reduzir receita, aumentar a despesa e ao mesmo tempo o investimento em defesa sem cortar nos apoios sociais? Na próxima semana há uma cimeira da NATO, o Sr. Primeiro-Ministro levará essa cimeira da NATO o compromisso de Portugal de chegar aos 2% este ano, o plano de aumento de capacidade de defesa para os próximos anos, nomeadamente com o horizonte de 2032. Os 5% em 2032? Repare, isso será tudo decidido depois também no âmbito da NATO. Os 5% não é apenas defesa. Aquilo que neste momento se discute no seio da Aliança Atlântica é 3,5% em 2032, a que soma 1,5% de, se quiser, resiliência e segurança, onde, por exemplo, questões ligadas às redes elétricas, telecomunicações e de outro tipo de infraestruturas também contam. Portanto, ainda há muita coisa em aberto. Mas Portugal está já confortável com este calendário? Acha que é execuível? Nós teremos um plano que permite acomodar o aumento da capacidade de defesa do país, quer defesa do seu território, nas múltiplas ameaças que podem existir e que não são apenas físicas, podem também ser cibernéticas ou de outra natureza, e aquilo que é o nosso papel na NATO. Nós estamos empenhados em aumentar a capacidade de defesa do país, porque também estamos sujeitos a muitas ameaças. Nós defendemos a fronteira ocidental da Europa e, sobretudo, a fronteira ocidental marítima. Nós estamos sujeitos a ataques de diferente natureza, nomeadamente cyberataques, que podem pôr em causa as nossas infraestruturas críticas e, portanto, nós estamos empenhados em aumentar a nossa capacidade de defesa do território nacional e também de participação na defesa comum europeia, assegurando ao mesmo tempo que manteremos aquilo que é o Estado Social e as contas públicas equilibradas. Mas sem um orçamento retificativo que o Sr. Primeiro-Ministro já pôs de lado, de onde é que vêm 1.300 milhões de euros ou 1.500 milhões de euros, que são os valores que são mencionados? A gestão orçamental tem flexibilidade, tem que ter naturalmente responsabilidade, mas há instrumentos... Vem de alguma almofada financeira? Repare... Podemos chamar-lhe assim uma almofada financeira? Da sua almofada financeira? Não, repare, vem da flexibilidade que é normal na gestão de qualquer orçamento de Estado. Isto não devia já ter sido comunicado aos portugueses durante as eleições? Porque isto não estava, esta subida para 2% não estava no programa eleitoral. Mas, mais uma vez, nós ainda não tivemos a Cimeira da NATO. Há muita coisa que ainda está por definir. Os próprios parceiros europeus ainda estão a dialogar e, se quiser, a negociar ou a argumentar. Mas, por exemplo, a Bélgica anunciou em fevereiro, porque é que Portugal não fez em fevereiro? Ainda hoje, o Presidente Sánchez, o chefe do governo espanhol, disse que havia objetivos que não eram realistas e, portanto, há um processo que ainda está a decorrer e, mais uma vez, nós não iremos mais rápido, também não ficaremos para trás, mas não nos precipitamos naquilo que é um processo que ainda está em construção.
Em relação àquilo que é o programa de governo, já avaliou o impacto financeiro de todas as medidas do programa de governo? O impacto financeiro do programa de governo é, grosso modo, o impacto financeiro do programa eleitoral e nós detalhamos esse impacto, uma redução de 2 mil milhões de euros no IRS até ao final da legislatura, a redução do IRC de 20% para 17%, o aumento do CSI até 870 euros, espero não me estar a enganar no número, 870 até 2029. E não mexe, nem revê, nem os números do crescimento, nem o número do excedente, sobretudo quando, por exemplo, o Banco de Portugal vem já antecipar que este ano pode já haver um déficit de 0,1. Nós estamos confiantes no crescimento económico, estamos ainda mais confiantes naquilo que é a situação orçamental do país. O país vai ter um excedente orçamental este ano, a menos que aconteça alguma situação absolutamente inesperada, quase ao nível de uma pandemia, mas, portanto, sem nenhum cataclismo, o país vai ter um excedente orçamental este ano. Naturalmente que no Orçamento de Estado apresentaremos novas previsões que podem confirmar as atuais, pode haver pequenas alterações, não é isso que está em causa. Aquilo que é mais relevante para os portugueses é que a economia portuguesa está a crescer acima da média da zona euro e da União Europeia, vai crescer de forma robusta este ano e no próximo ano e mantemos o equilíbrio orçamental das contas públicas e a redução da dívida pública. E não há um perigo também com o aumento da despesa primária, tendo em conta que a própria Comissão já avisou para essa subida, o próprio Conselho de Finanças Públicas avisa também para uma subida muito perto do limite? A diferença que a Comissão Europeia assinala é uma diferença mínima, que é inferior a 0,1% do PIB em 24. Nós temos algumas divergências metodológicas. As regras orçamentais europeias que foram aprovadas em 23 e iniciaram a sua aplicação em 24 são mais complexas do que aquelas que existiam anteriormente. A própria Comissão está a desenvolver a metodologia dessas regras. Não há, ao contrário das regras que existiam até 2019, ainda uma metodologia assente e concreta. E, portanto, não vemos um problema nessa matéria e aquilo que perspectivamos é continuar a ter excedentes orçamentais este ano e nos próximos anos. Não está o Governo a fechar os olhos ou a ignorar tudo aquilo que é o contexto internacional, os riscos que há em relação ao impacto de uma guerra de tarifas, a própria guerra no Médio Oriente, o impacto que possa vir a ter no preço da energia? Parece que todos estes fatores, que instâncias europeias e até o Banco de Portugal, enfim, instâncias nacionais, fazem estes avisos, mas parece que o Governo, pura e simplesmente, não quer acreditar nelas ou está a ser demasiado otimista? Não está a ser demasiado otimista? Pelo contrário, repare que quando o Presidente Donald Trump anunciou o Liberation Day, que eu creio que foi a 2 de Abril, se a memória não me está a falhar, podia ter sido a 1 de Abril, mas foi a 2 de Abril, e a verdade é que o tema das tarifas desde então não teve um desenvolvimento concreto, porque a União Europeia está a negociar com os Estados Unidos, mas o Governo, ao fim de poucos dias, tinha um programa de apoio às empresas, nomeadamente através do Banco Português de Fomento, e, portanto, nós estamos muito atentos à situação internacional. A prova disso é que fomos, a seguir a Espanha, o primeiro país a reagir com um programa de apoio às indústrias e às empresas que exportam, e por isso nós naturalmente acompanhamos aquilo que é a incerteza e a dificuldade internacional. Obviamente que um país como Portugal está bastante exposto àquilo que possam ser turbulências ou crises internacionais, mas também temos que projetar com a informação que conhecemos a cada momento. Neste momento, a questão tarifária está a ser negociada entre a União Europeia e os Estados Unidos, já houve da parte da administração Trump avanços e recuos, portanto teremos que aguardar. A situação no Médio Oriente é uma situação bastante difícil, teve nos primeiros dias impacto no preço do petróleo, nos últimos 2, 3 dias esse impacto estabilizou, mas estamos naturalmente atentos e obviamente não ignoramos. Portugal, se houver uma crise internacional grave, Portugal naturalmente é afetado. Portanto, mantém excedente 0,3% e crescimento 2%, é isso? Mantenho o excedente este ano, de 25, um excedente de 0,3% e um crescimento que nós esperamos que seja acima de 2%.
Em relação à TAP, o programa do governo fala em lançar e concluir a primeira fase do processo de reprivatização do capital social da TAP. Portanto, será uma privatização parcial. A questão é se estamos a falar de uma venda de mais de 51% ou de 49%. Nós, nas próximas semanas, anunciaremos os termos da privatização. Ainda estamos a analisar. Não será uma privatização da maioria do capital, mas os termos serão conhecidos nas próximas semanas. Portanto, será abaixo de 50%? Posso lhe dizer que há muitos interessados na TAP para qualquer figurino de venda. Portanto, não está fechado. Pode ser mais de 51%, pode ser menos. É isso que me está a dizer? Estou a dizer que estamos a ponderar várias hipóteses, embora, enfim, analisaremos qual a melhor situação, face também ao Mas qual é que é para si, potencial. neste momento, a melhor opção? É não vender já a maioria, portanto, mais de 51%? Eu reservo-me a manter. Repare, eu já disse isto várias vezes, até quando estávamos na oposição e em campanha eleitoral de 24. Tudo o que se possa dizer publicamente sobre a venda da TAP antes de as condições de venda serem oficiais só prejudica o negócio e os interesses dos contribuintes. Muito obrigada, então, por ser Obrigado, mais uma vez.